Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo Singular. Este episódio hoje consta com os nossos especialistas da equipe Singular Medicina de Precisão. Me chamo Laís Marambaia, estarei mediando hoje um tema muito importante, falando um pouquinho sobre atraso de fala, sinais de desenvolvimento e também sinais de alerta. Gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho o seu nome, dizendo um pouquinho da sua área de atuação e fique muito à vontade. Vai ser um momento mesmo de troca, de conexão. E eu tenho certeza que você de casa se inscreva no canal, compartilhe, para que essa informação chegue para mais pessoas, mais famílias e que seja relevante também para vocês. Meu nome é Julieta, eu sou pediatra com área de atuação em neurologia infantil, especialmente transtornos de neurodesenvolvimento, atendo na Singular Kids e faço parte da equipe Singular. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer para mim estar com essa equipe aqui, minha equipe de referência, né? Além de equipe, colegas, são amigos mesmo, né? A gente tem uma parceria muito de anos aí, de confiança e parceria, né? Lá na Singular e fora da Singular também. Então, meu nome é Joyce, eu sou fonoaudióloga lá da Singular também, trabalho com pediatria, né? Trabalho com a área de neurodesenvolvimento, sou especialista em linguagem e disfagia, então trabalho com questões relacionadas tanto à comunicação quanto à alimentação. E sou apaixonada pelo que faço. Para mim é um prazer estar aqui, viu? Com vocês, Ju e Joyce e Laís também, que são pessoas muito queridas, muito parceiras. Eu sou Moisés Bonfim, sou neuropsicólogo, sou psicólogo, neuropsicólogo, e eu trabalho com desenvolvimento infantil a partir da avaliação neuropsicológica, de práticas de intervenção neuropsicológica também na infância e na adolescência. E uma das minhas áreas principais de foco é desenvolvimento infantil, transtornos do neurodesenvolvimento, tudo que isso engloba. Perfeito, gente. Novamente sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para quero extrair muito desse conteúdo com vocês. Mas vamos lá, começando com a doutora Julieta. Atraso de fala pode ser um dos primeiros sinais de autismo? Então, a fala é um marco muito importante no desenvolvimento infantil, né? O que marca uma interação efetiva. Então, atraso de fala pode ser um dos marcos de autismo, mas o diagnóstico de autismo ele não é baseado só na ausência ou na presença de fala, né? Toda vez que a gente fala em transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem uma série de critérios que precisam ser atendidos, de sinais que formam um conjunto que apontam em um determinado diagnóstico, tá? Então, além do atraso de fala, no autismo ou no transtorno do espectro do autismo, a gente observa também padrão de comportamento muito específico, repetitivo, dificuldade de comunicação social, alterações sensoriais que já estão bem documentadas, né? Então, é um dos marcos, ele não é excludente, falar não exclui, e também não e ter um atraso de fala não é a única coisa que aponta no diagnóstico do autismo, não pode ser o único critério avaliável. Agora essa pergunta vai para as duas. Uma do ponto de vista médico e um do ponto de vista fonoaudiológico. Como diferenciar um atraso de fala isolado de um atraso que faz parte do espectro? É que eu acho que Joyce pode trazer um pouquinho falando sobre esses transtornos mesmo, né, da parte de fala, de É, modo geral. eu acho que é justamente isso que a doutora Ju falou, né? O atraso Uhum. de fala simples, né? O atraso de linguagem simples, ele vem muito no processo de é aquela criança que ela fala, é que ela tem uma dificuldade com relação à fala, ela tem um atraso, tá? Com relação à idade cronológica dela, mas ela desenvolve os outros aspectos relacionados à linguagem. No transtorno do espectro autista já vem todas as alterações que a doutora Ju colocou, né? Questões relacionadas à comunicação social, comportamentos estereotipados, questões comportamentais, estereotipias. Então, aspectos comportamentais e outros aspectos também, né, relacionados, né? Questões sensoriais também podem estar envolvidas.
Então, a gente tem uma gama de repercussão no desenvolvimento dessa criança que não só fala. Joyce, eu até quero fazer um adendo com relação a isso, assim, pensando mesmo, para o pessoal de casa, deixar muito claro para eles qual a diferença da linguagem e da fala, porque muitas vezes a gente observa, né, que muitas vezes ou a criança tem até uma fala, mas não tem um repertório de linguagem, ou vice-versa. Então, deixa claro para o pessoal isso, Tá. o que é linguagem e o que é fala, Certo. já que a gente está falando de atraso, Tá. né, de modo geral. A fala, a gente tem as questões relacionadas ao desenvolvimento que a gente é específico de fala. Então, questões relacionadas a questões fonológicas, a gente tem a idade de aquisição de cada fonema daquela criança, e a linguagem, acho que Moisés até pode complementar Perfeito. também, né? É um conjunto de fatores que vem além da fala, né? Que aí já diz respeito às questões relacionadas à pragmática, às questões relacionadas à cognição, né? Então, já envolve outras questões que não só a fala. Sim. Esse conceito de fala e linguagem, ele tem um desvio, né? Porque quando fala de linguagem, as pessoas entendem linguagem e a fala. Até os Acham que é a alunos, mesma coisa, né? isso, Acham até os que- alunos médicos É. da medicina, eles entendem que linguagem é fala. Mas linguagem é um código de comunicação que envolve muito mais do que a expressão Da fala. fala. Né? Na fala, a gente tem as questões relacionadas também, estão envolvidas as questões motoras, de planejamento de fala, articulação, então outras questões que Uhum. que são mais específicas mesmo, Sim. relacionadas à fala. Então, a gente tem como marco importante de linguagem olhares, gestos, né? Expressões faciais também, que marcam a linguagem e que não são linguagem falada, não são linguagem expressiva A falada. comunicação antes, não né? verbal, E né? que vem antes. Sim, Então, sim, quando é. você perguntou a Joyce, né, sobre o que é que o fono e o médico pesquisam quando estão avaliando se existe prejuízo ou não, Uhum. a gente começa ali, na história gestacional, fatores de risco, no desenvolvimento daquela criança, se ela teve, do ponto de vista gestacional, no nascimento, nos primeiros meses de vida, principalmente até os 3 anos de vida, desvios no desenvolvimento. E aí, não só de marcos de linguagem ou de marcos de fala, né? Mas de interação social, de tentativa de comunicação, de tentativa de expressar seu desejo, como é que ela reage às interações, como é que ela reage às frustrações, né? E, doutora, tem um ponto que eu até estava conversando um pouco mais cedo com o Moisés, que assim, essas tentativas de comunicação, algo do tipo, muitas vezes existe um prejuízo daquela criança, ou numa fala, ou numa linguagem, que muitas vezes a família não observa, mas observa o comportamento. E ao invés de talvez ir no médico primeiro, ou até mesmo na fono, vai logo no psicólogo, porque o que mais chama a atenção daquela família é a parte comportamental. Então eu queria saber até de Moisés, assim, se na sua vivência você observa muito isso, né? Muitas crianças chegam com essas dificuldades comportamentais e muitas vezes a gente observa que é uma ausência de comunicação ou algo, um repertório limitado que esse comportamento tem atravessado essa aprendizagem, né? Da parte da linguagem e da fala dessa criança. Acontece muito, assim, grande parte dos casos, não só de crianças que a gente encontra, né, e entende que estão dentro do espectro, mas que apresentam outros comportamentos de via social, né, dificuldade social. A gente tem, por exemplo, inclusive uma coisa que o Ju falou que é muito importante, da linguagem já estar antes do marco de fala, né, da criança estar verbalizando propriamente dito. E a gente percebe que essas crianças, elas precisam ter o comportamento de linguagem, né? E esse comportamento de linguagem, ele persevera. Então, tem crianças que chegam no consultório com os marcos de fala dentro do esperado, até com uma boa expansão de vocabulário, falam muitas palavras, Sim. conseguem fazer conceitualizações de termos, né? Entender a aplicabilidade daquilo que está falando, mas que não tem um bom comportamento de linguagem. E isso vai sequestrar dessa criança todas essas vivências, né? Essa Verdade. ampliação da vivência, porque ela não vai entender fluxo de brincadeiras, ela não vai entender quando a outra criança complementa na fala uma expressão facial que indica algo, né, de desagrado, de estar de acordo, né? Ela não vai entender as trocas de turno durante a linguagem, que são Sim. muito importantes. E
falamos isso, inclusive, em um podcast anterior, que foi exatamente assim. A criança até às vezes tem esse repertório, mas qual é a qualidade? Desse repertório. Sim, ainda tem isso. Muitas vezes aquela criança que tem ecolalia, né? Sim. É uma criança que vai se comunicar através de uma fala de personagem. Sim. É uma criança que não vai conseguir, por exemplo, solicitar para uma água, por exemplo, né? Ou algo que ela quer, um objeto que ela quer. É uma criança que se comunica de forma muito disfuncional. E nessa troca aí que Moisés falou, né? Essa troca do outro, de reconhecer o outro, se interessar pelo outro, interessar pelo rosto, pela expressão facial e identificar a Sim. importância dessa comunicação social, né? Dessas minúcias de comunicação social. E essa é uma coisa importante. Eu que Uhum. sou jurássica, né, que eu já peguei a classificação anterior, onde tinha que existir atraso de fala. Então, assim, tinha que existir o atraso de fala para o diagnóstico de autismo. Isso até 2012. Né? Uhum. Com a nova classificação, a gente tem um Sim. espectro. Então, a gente tem diferentes intensidades dos quadros clínicos, né? Quadros mais leves, moderados e graves. Sim. Então, você tem nuances. Às vezes você tem fala, você tem vocabulário, mas você tem detalhes muito finos naquela qualidade dessa comunicação falada. E, às vezes, nos quadros mais graves, Sim. você tem criança com ausência, realmente, ou um Da prejuízo fala. muito importante de fala. E a gente tem crianças em que é tão discreto que a gente, às vezes, tem que ter mais de um recurso Sim. para avaliar aquela habilidade. Então, muitas vezes, a gente tem crianças em que a gente precisa do olhar médico, da suspeita médica, Certeza. da avaliação do fonoaudiólogo e da avaliação do neuropsicólogo para fechar um diagnóstico. E aí, muitas vezes, também entra outros profissionais, né? O TO, a avaliação multiprofissional como um Multiprofissional. todo. Então, a importância da avaliação multiprofissional entrando aí no diagnóstico do autismo mesmo, né? Quais seriam, Não só das assim, questões relacionadas à fala. sim, quais seriam, assim, sinais, além da fala, quais seriam os sinais, assim, que seriam necessários para a família que está assistindo em casa, assim, que eles teriam que ficar atentos, não somente a essa ausência de fala ou esse repertório limitado. Qual é um outro sinal, desde o ponto de vista comportamental, do ponto de vista médico, do ponto de vista comunicativo, de modo geral? Qual seria esse outro sinal? Eu diria o olhar comunicativo, né? Então, quando uma criança pequena, até abaixo de 1 ano, mas no segundo semestre de vida, ela ouve um som, ela vê algo estranho, ela acha algo diferente no chão, ela explora e ela busca o contato visual do cuidador, geralmente do principal cuidador, a mãe ou uma babá que fica muito tempo com ela, ele pega, olha para ver a reação dela, espera que ela diga, aprove, ou ela reclame, faça uma gracinha, né, daquele objeto que ele encontrou, que ele está explorando, ou se eles ouvem junto algum ruído, ele olha para ver se ela escutou também, né? Sim, Ele imita o interlocutor na brincadeira. Então, o olhar que traduz uma comunicação, imitar o que o outro está propondo, que é a interação, sustentar essa brincadeira juntos, complexo. né? É muito importante. E tudo isso vem antes da fala, e tudo isso é essencial no neurodesenvolvimento, né? São os marcos primordiais de comunicação que vêm antes da fala, e que muitas vezes, Sim. precocemente, a gente já vê que está faltando, que A existe um família, comprometimento. a família ela se preocupa muito com a fala, Eu ia falar isso né? Com a agora. fala. Sim. Mas antes da fala, a gente fala que a gente costuma dizer que a fala é a cereja do bolo. Ela vem lá no final, mas antes da fala tem vários comportamentos que a doutora Julieta aí citou, né? A questão da atenção compartilhada, que é essa interação, né? O contato visual de qualidade, aí um interesse pelo outro, né? As questões pragmáticas, o balbucio, as condutas imitativas, a qualidade dessa interação, que aí a família já não está tão atenta. Porque também não é uma coisa que está no domínio do Sim. conhecimento de qualquer pessoa, né? Quem Sim, trabalha com criança, que trabalha com desenvolvimento, isso para a gente é uma coisa instintiva. Eu acho que eu não cumprimento mais cotidiano. nenhuma criança sem fazer um contato com visual. certeza.
Eu não, A gente tem que até que se policiar às É, vezes, né? A gente olha exatamente. para a criança e já fica. a gente olha para a criança e espera aquela troca de olhar. Verdade. Então, muitas vezes, Moisés, que avalia crianças de faixa etária diferente também, a gente vê, às vezes chega falando, nomeando, comentando, mas a primeira coisa que a gente nota é a falta do compartilhamento de um É olhar. o como, né? É. Como essa linguagem Como é vai essa ser linguagem? viabilizada. Como é? E até a entonação, né? E entonação, entonação, prosódia. prosódia, ritmo, então tudo isso a gente vai avaliar. E cada profissional com especificidade na sua área, né? É assim, gente, falando até exatamente sobre a entonação, que tem muito a ver com telas, né? E a próxima pergunta, inclusive, era para vocês sobre o uso excessivo de telas pode impactar o desenvolvimento da linguagem? E aí eu vou um pouquinho mais além. O que você observa que já impactou na sua vivência prática mesmo, né? Quais são as reações que as crianças muitas vezes apresentam quando é exposta ao uso excessivo dessa tela? Qual é o prejuízo nessa parte comportamental ou até mesmo linguística dentro desse contexto terapêutico? Laís, eu vou levantar a bola para Moisés bater, tá certo? Aí Eu vou sabia falar o que ia falar seguinte, ó, sobre a telas. literatura já mostra Sim. que crianças que são expostas a maior número de palavras e maior tempo de conversa desenvolvem melhor a linguagem, tá? E aí, Moisés, agora... Exatamente. É. E respondendo sua pergunta, não só pode, como altera o fluxo de linguagem dessa criança. Não, nem sempre quantitativamente a número de palavras, mas qualitativamente também. E isso a gente tem pistas até em torno do que a criança consome, né? Desse tipo de linguagem que é desenvolvido nesses conteúdos que são reproduzidos. Mais cedo a gente estava, inclusive, falando que uma parte das crianças que atravessaram a pandemia durante os primeiros marcos de desenvolvimento da fala, elas não tiveram, por exemplo, em muitos lares, a possibilidade que o convívio social nessa primeira infância permite de olhar a motricidade da fala. Como o outro está falando, como que ele modula o rosto em função daquela intenção de linguagem, né, do que ele está querendo passar. E aí a gente vê que esses atrasos eles vão respingando em outras fases também. Na primeira infância, especificamente, a gente está tendo uma organização cerebral importante. Então, tem muitas funções que estão se desenvolvendo inicialmente, e quando você expõe a criança à tela, o que essa tela faz? Ela acaba ficando no lugar de Limitando, algo que né? deveria Limita. ser, exatamente, da exploração do meio, né, do contato com Uhum. as outras crianças. E uma série de outros prejuízos a nível neural mesmo, assim, os estudos mostram isso claramente. E uma dessas repercussões pode ser na linguagem, mas em várias outras funções também, né? A gente já tem, por exemplo, que crianças que estavam muito em tela apresentam prejuízos atencionais, Prejuízos apresentam motores, de linguagem. E é bem Se a gente complexo isso, né? pensar que a linguagem é complexa, né? E que a gente precisa desse ambiente, desse meio social, dessa interação e dessa estimulação para que essa criança desenvolva, a tela não proporciona nada disso. Porque o desenvolvimento é naturalístico, né? A criança precisa estar em contato com o Ela meio. precisa estar em contato com o outro, É. com o meio, ela precisa explorar. Porque E você a não sabe tela nem como fazer. cerceia tudo que ela pode explorar naquele momento. Tem uma frase interessante que é de um professor meu, mas isso é do contexto de neurociência básica, Sim. que é só tudo que estimula, que é sensorial. Então, chega, né? Então, tudo que estimula, que você vê, que você ouve, que você toca, que você explora, chega de informação para esse cérebro. E todas as respostas de interação, elas são motoras, né? Então, a fala é motora, correr é motor, segurar um lápis motor, desenhar é motor. Então, tudo, né, depende de informações adequadas sensoriais que Sim. chegam, que entram, para elaborar adaptação sensorial e respostas motoras. Então, se a gente tem um repertório pobre sensorial, que é uma tela lisa, um dedo para usar, né? E um tempo extenso sentada de olho naquela tela de repertório pobre, né, que não é humano, que tipo de respostas essas crianças esperar, vão né? desenvolver? E que muitas vezes esses atrasos são por baixas ofertas de desenvolvimento. Né? A criança estava na tela, porque muitas vezes parece que é uma coisa primária, né? A criança desenvolveu um atraso de fala por uma outra questão. Mas você vai ver como é que era, né?
Em O ambiente, casa, né? o ambiente, você vê que é um ambiente pobre de estímulos, muitas vezes, a criança altamente exposta à tela, e a tela retira ela do ambiente naturalístico, onde as funções cognitivas precisam ter contato para se desenvolver. E os aspectos socioafetivos também, né? Da com própria certeza. comunicação, desenvolvimento, como Limiar de neurodesenvolvimento. frustração com o outro, né? Porque a tela já é tudo pronto. E o vício, né? A questão do vício, né? Que a criança acaba Aumentando o nível de desenvolvendo, alerta. questão comportamental, as birras, enfim. Sim. Acaba tendo vários desdobramentos. Doutora Julieta, acabou falando um pouquinho sobre a questão que muitas vezes a criança ela pode ter a fala, desenvolver a linguagem e ainda assim está dentro do espectro, né? E a pergunta era exatamente essa: é possível uma criança falar e ainda assim estar dentro do espectro? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre Vamos isso. falar assim, a gente tem níveis diferentes do espectro. Então, a gente tem níveis de suporte diferentes, né? E esses níveis de suporte estão relacionados com a capacidade de comunicação. Sim. Então, quanto mais comunicativa, a habilidade de comunicação essa criança tem, independência, autonomia, menos suporte ele precisa, portanto, o quadro é um quadro mais leve. Então, existem crianças que têm um comprometimento total, né, são não verbais de fala, crianças que têm prejuízos e crianças que têm um perfil muito leve de alterações na comunicação. A fala, ela é um marcador muito importante de um quadro clínico com prognóstico mais favorável. Tá? Então, a gente tem crianças com essa amplitude de quadro clínico, mas a fala marca normalmente os prognósticos melhores. Aquelas crianças que terão a condição de menor suporte e de maior independência. Quanto pior o atraso, mais necessidade de suporte e provavelmente maior dependência. E isso também está associado a um prejuízo cognitivo, tá? Então, também, na maior parte dos casos, né, porque a gente tem comorbidades que influenciam isso, mas na maior parte dos casos, as crianças não verbais, Sim. elas têm também um maior risco de comprometimento cognitivo. Comportamental aí, também, né? Que aí cognitivo. respalda nas respostas comportamentais, emocionais. Isso. E aí eu queria saber dos três, podem levantar a mão. Quem já escutou essa frase? Cada criança tem seu tempo. Ah, essa frase Cotidiano, É né? clássica. eu acho que para mim ninguém diz mais. Eu acho que eu já bato nessa tecla há tanto tempo que eu acho que não ouço mais por isso. Inclusive, Outra, diga, já pode falei. falar. Outra também não, mas o pai também foi assim. É A isso mãe aí. também foi assim. Ou, Né? Que tem casos na família, todo mundo na família é assim. Os exatamente. tios Assim, também bora esperar mais um gaguejaram. pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, porque assim, já está desenvolvendo outra habilidade. Essa aqui talvez venha no combo. Outra. É outra. Ou seja, Sabe não que, sou mais. também o que eu ouço muito coloca na escola que vai Com desenvolver. certeza. Com Né? certeza. Então, assim, de fato, para as famílias, não esperem. E o que isso pode atrasar em um diagnóstico? Seja ele de um transtorno motor de fala, não é? Um diagnóstico, até mesmo um prejuízo cognitivo, né? Que isso pode impactar, assim. Bom, vou falar outra frase clássica. Eu gosto de frase clássica. Eu gosto de ditado assim: tempo é cérebro, né? Então, é um Perfeito. reloginho que está contando. Então, quanto mais cedo você descobre que algo precisa ser estimulado que não está adequado, melhor o resultado dessa intervenção. Porque você está trabalhando num cérebro que tem plasticidade, que pode elaborar novas vias conectivas, novas respostas sinápticas, né? Para consolidar novos aprendizados, novas habilidades. E quanto mais tempo você demora, você ainda corre o risco de chegar num momento em que é discutido que a gente tem uma eliminação das estruturas que não foram utilizadas, que não são funcionais. Então, você tem uma morte neuronal, né? Que é por volta ali dos 3 anos de idade, você acaba tendo a eliminação de alguns circuitos que não são tão viáveis e tão utilizados. Então, você ainda tem esse risco de diminuir a capacidade de plasticidade, que, embora a plasticidade dure a infância inteira, a gente tem momentos onde ela está mais Propícia, né? propícia e momentos Sim, onde sim. começa a acontecer o declínio. E nesses momentos em que a estimulação vai fazer mais
uma maior diferença também, né? Então, intervenção precoce, o diagnóstico precoce é importante porque proporciona a intervenção precoce. E essa intervenção precoce vai ser um fator de prognóstico melhor para o desenvolvimento dessa criança. Um ponto que a Então, gente intervenção é para ontem, Sim. E né? precisa. E a gente vê que quando começa a intervir cedo, a resposta é muito positiva, é muito favorável. Os pais até trazem muito esse feedback. A gente já teve alguns pacientes, né, muito Nossa. novinhos e que trouxeram Nós somos provas vivas. de que isso E acontece. nós que trabalhamos em equipe, a gente tem uma questão importante, porque muitas vezes nós temos casos que são casos mais difíceis, né? Casos em que é um diagnóstico precoce, a criança tem um atraso, não está claro ainda qual é o transtorno que pode Verdade. ser diagnosticado ali, mas a gente entende que existem prejuízos que precisam de intervenção. E, para mim, essa é uma informação subjetiva, não tenho marcadores da literatura para falar sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que, assim, nesse início, ainda que você encontre um quadro com um prejuízo mais importante ou mais global, à medida que a intervenção precoce acontece, você vai ver essa criança daqui a um tempo, 2, 3 anos de intervenção, aquele quadro que era tão complicado, ele ficou muito mais sutil. E Nós aquela diversos criança níveis, teve né? um prognóstico muito melhor do que a gente Nós pensava temos muitos exemplos, né? anteriormente. Muitos. De crianças que atendemos e que temos essa parceria de acompanhamento e avaliação e que acompanhamos essa criança desde 1 ano de idade e hoje a criança está com 8 anos e a gente vê um prognóstico excelente, um desenvolvimento muito mais funcional dessa Isso. criança. Uma coisa que as famílias falam, Ju estava falando, e eu estava comentando com Laís antes, né? Que os pais falam assim: olha, ele não falava nada com 1 ano de idade, mas aí depois de um tempo falou tudo. E esse é um ponto importante, assim, que eu sempre bato com as famílias nos processos de avaliação, né? A gente tem os marcos, todo mundo, né, sabe, dos marcos de desenvolvimento. E quando essa criança não adquire esses marcos dentro ali daquela fase que é esperado, e ela adquire depois, no momento que ela adquire depois, ela já está atropelando outros marcos que a criança deveria ter tido. Sim. E essas funções cognitivas, a linguagem, uma delas, elas não são sozinhas, né? Então, assim, não existe linguagem sem atenção, Sim. não existe atenção sem função executiva, então é tudo uma grande teia. E quanto mais a gente demora para dar esse diagnóstico e para iniciar essa intervenção, a gente vai vendo um efeito dominó nas outras funções que Verdade. reverberam nas funções comportamentais. Então, é por isso que as crianças que são diagnosticadas mais tarde, né, principalmente em função do TEA, elas apresentam muitas questões comportamentais a nível social. Exatamente o que eu falar. Eu falo agora do social. Exatamente. Então, a gente verifica crianças com até um grau de autismo mais leve, mais funcional, mas, no entanto, com nível alto de ansiedade, com sinais de depressão, né, de angústia, de sofrimento, com exclusão social, vítimas, às vezes, de bullying, né, porque não foi reconhecido, as dificuldades se infiltraram naquela condição social e já trouxeram repercussão sobre o emocional. A gente tem observado muito isso, né? Ju, e eu mesmo, a gente tem pacientes pré-adolescentes, tá? E aí você vai vendo que vai tendo um acúmulo. E a gente tem o que é esses subprodutos, né? De um diagnóstico que não é dado corretamente. Então vem a depressão, vem a ansiedade. E a linguagem é central nisso tudo, porque a linguagem media o meu contato com o mundo, né? Então, se eu não tenho uma linguagem bem estruturada, né, com tudo aquilo qualitativamente que é exigido dessa linguagem, a nível de função, de ideação, de comunicação, de troca de turno, de compreensão do outro, enfim, de uma série de coisas que precisam acontecer, isso vai reverberar no social em algum momento. E aí os Uma adoecimentos coisa- psíquicos ocorrem. E uma coisa vai linkando outra, né? Essa criança que teve esse prejuízo de linguagem nessa primeira infância, e aí chega em uma escola, e aí na escola aumentam as demandas a cada ano, a cada série escolar, e aí a gente observa o quê? Que é aquela criança que ainda não está sendo preparada ou pulou determinados marcos, né? Ficou aquele buraco do desenvolvimento. A gente observa que essa criança começa a apresentar maiores prejuízos comportamentais, primeiro porque ela começa a ter a percepção da dificuldade e não sabe trazer isso para a família também não consegue identificar, e como é importante esse olhar dessa equipe direcionada, essa equipe multiprofissional, né? Que vai desde o comportamento, desde o sensorial,
desde uma questão comunicativa, até mesmo a intervenção, muitas vezes medicamentosa, para poder auxiliar neste processo. E qual seria esse momento ideal para iniciar essa intervenção, após todo esse olhar, né, de identificação desse sinal de alerta, entender com essa família, construir isso com a família, o momento da intervenção. Mas qual seria esse momento inicial de intervenção, né? Eu diria nos bebês de risco, porque a gente tem bebês de risco pré-natal, muitas vezes a estimulação motora é logo depois da alta, e a fonoaudiológica, às vezes, se tiver questões com deglutição, verdade. com motricidade, logo após a alta, e se for risco para atraso de linguagem, por volta de 6 a 8 meses de idade. Não adiaria, né? Se é uma criança que vinha numa curva de desenvolvimento normal e em algum momento essa família percebe parada ou perda de Regressão, aquisição, sim. imediatamente ela precisa de avaliação, né? Então, se a gente for seguir um fluxo normal, né, os bebês de risco mais precocemente, assim que a dificuldade é detectada e continuamente, Sim. né? E muitas vezes até para evitar, para acompanhar, para evitar que o atraso realmente seja efetivo. Nas crianças em que houve parada ou regressão, imediatamente. E muitos pais acham, assim, que a avaliação ela só ocorre quando a criança tá mais velha, né? Sim. 2, 3 Esperar um anos. pouquinho até para levar, E né? esse é um trabalho que eu faço e a equipe também, né? De conscientizar essas famílias de que, desde muito cedo, a gente já tem uma série de instrumentos que são utilizados para avaliação, Exatamente. né, precoce e que são muito importantes. Então, você não precisa estar na idade da fala para que sejam observadas outras alterações. E eu sempre digo assim, né, para os pais, não esperem. Observou alguma alteração, observou alguma dificuldade, tem alguma queixa da mãe, do pai, enfim, Escola. escola, tia, leva para uma avaliação. Não, mal não vai fazer, com certeza, porque uma orientação, mesmo que não tenha uma questão específica, mas a gente vai ter a oportunidade de orientar esses pais, né? Então, Maravilha. tem queixa, leva para uma avaliação. Intervenção precoce para ontem, né? Eu vou contar uma história. Essa semana eu atendi um paciente, não posso nomear, mas era uma criança que, na anamnese, desde muito cedo, era claro que era uma criança que não falava socialmente. Ele falava em casa muito pouco e socialmente não falava. Além de não falar, saindo na rua com o vizinho, ele também não tinha amigos, nunca teve amigos, tem 10 anos, nunca teve amigos. Falei, quem é o melhor amigo? Não tem. Ele não brinca com Diferencial. outras crianças, ele não tem amigos, ele brinca só. Né? Então, na anamnese tinha um prejuízo de comunicação Sim. social, não tinha muitas questões sensoriais, mas uma criança que tinha interesse específico e repetitivo, muito específico e muito repetitivo. Eu até tenho uma coleção de interesses específicos e repetitivos, e esse foi inédito. Uma coisa bem fora da faixa etária dele, né? E sempre foi assim. Aos 6 anos, foi que quando um tio faleceu, que a família percebeu que a tristeza dele tinha ficado mais evidente, né? E, coincidentemente, é o período de alfabetização da Sim. escola, e aí as dificuldades escolares ficaram evidentes. E essa família resolveu começar a procurar ajuda pelo psicólogo, Comportamento, né? do comportamento. E aí o psicólogo percebeu que é uma criança de 6 anos que não fazia contato ocular, não vinculava com o examinador, não sabia brincar junto, não tinha interesse para partilhar, né? E ele sempre foi assim. E essa família não tinha percebido de que essa era uma habilidade eram habilidades muito importantes que estavam em atraso na infância. Às vezes a família adia porque tem muito medo do diagnóstico, né? Exatamente. Então até observa as características, as sinais. alterações, os sinais, mas vai protelando porque é algo que é sutil, entre aspas, né? Não é algo tão disfuncional e que a criança vai se envolvendo e aí chega nessa idade é que as E é dificuldades muito comum, gritam. né?
É Muito comum, É muito comum. cotidiano. Ele não tem amigos, ele não tem colegas, ele não brinca, ele gosta de brincar com os objetos do interesse específico dele de cunho religioso Sim. apenas e, eh, e explorar a vida no ambiente natural. Sim, E isso se a aí. gente for pensar o quanto essa criança sofreu, né, ao longo desse desenvolvimento, do ponto de vista psíquico mesmo, né, de relações Repertório, sociais, relação. Qual de como repertório que vai lidar. ter para tentar, né, uma comunicação com o outro? Esse Verdade. repertório, né, de habilidades sociais. Que aí também a É. linguagem está na centralidade disso também. Um prejuízo Atravessa. muito grande de habilidade social. Então, diria assim, embora agora, mais recentemente, como objetivo no ensino infantil, a gente tem objetivos de cognição socioemocional no plano do Ministério da Educação, né? Faz parte agora, a gente tem uma determinação do porquê que isso precisa ser trabalhado, a importância. Então, a habilidade socioemocional é um marcador tão importante para o futuro, né, quanto a habilidade cognitiva, tá? Então, o desempenho numa vida adulta de sucesso, Uhum. ele passa pelo cognitivo, mas ele tem a habilidade socioemocional tem o mesmo peso. Então, mas é um tema recente, né? E assim, as escolas em si também, elas ainda estão lidando com isso há pouco tempo. Então, o conhecimento também, né? Quando você vai para a escola, que lá vai desenvolver. Então, muitas vezes não é percebido. Eu diria para vocês assim, um quadro mais Verdade. grave, com maior intensidade de sintomas, é percebido, tá? Mas um quadro moderado ou leve, existe dificuldade, não existe uma capacitação, um reconhecimento de sinais muito discretos, né, para levantar essa suspeita para que a família seja encaminhada. Isso não é incomum. Não é Uhum. incomum. Que a gente É muito comum. e nós somos uma sociedade que hipervaloriza ainda o sucesso acadêmico. Então, assim, você tem aquela criança que pedagogicamente vai muito bem, ok, está tudo bem com essa criança, né? E aí, e a gente acaba esquecendo que somos seres sociais. Então, conforme essa criança vai crescendo, né, ela vai tendo que alcançar essa interação social, né, essa troca social mais intensa e as habilidades sociais são mais refinadas. Então, veja, na primeira infância, eu preciso ter um brincar compartilhado. Na segunda infância, já é um outro tipo de brincar. A terceira infância é outro. Na pré-adolescência, já são os contatos em grupo. E Isso. aí vai ficando cada vez mais difícil. E é interessante, Moisés, porque assim, quando falamos de habilidades sociais, existem tipos de habilidades sociais. E muitas vezes está somente atrelado para aquela pessoa que a habilidade social é, não, mas ele fala com o outro, né? Brinca. Mas não tem, muitas vezes, aquele sentimento positivo, não tem aquela habilidade social, a flexibilização, que já entra um pouquinho sobre as funções executivas, esse controle inibitório, A essa troca. frustra... Exatamente. E tudo isso impacta na habilidade É. social. Estamos já finalizando, então, novamente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e eu queria que vocês deixassem um recado para essa família, essa escola, esse profissional que está assistindo, de orientação mesmo. O que é que vocês, para essa família que tem uma dúvida sobre atraso de fala, se ainda tem ali alguns questionamentos sobre aquele desenvolvimento da criança, até onde e quando procurar, como que deve procurar, qual seria a orientação do ponto de vista de cada um que vocês gostariam de deixar para a família? Quem começa? Quer começar? Pode começar. Eu acho que eu vou começar, tá? Então, assim, eu acho que nenhum pai, nenhum familiar, nenhum pai, nenhuma mãe, ele procura um especialista e ele vai levar uma preocupação à toa, Sim. né? Então, e já diz o ditado, coração de mãe não se engana. Então, se você acha que algo está fugindo do perfil esperado, você tem uma preocupação, não adie, é melhor avaliar, né, ter certeza que está tudo bem, ou se encontrar algum desvio no desenvolvimento, que essa criança possa ser estimulada precocemente para atingir essa habilidade. Essa é uma vantagem, né, é muito importante em relação a adiar.
né? Então, não adie. Então, se a queixa é meu filho não se alimenta bem, tem alguma rigidez, alguma característica específica Sim. na alimentação, meu filho não dorme, o sono do meu filho é ruim, meu filho não fala, né? Meu filho não sabe brincar comigo, meu filho não diz o que está sentindo, não consegue demonstrar o que está sentindo, procure um profissional capacitado na avaliação do desenvolvimento infantil para ter a resposta adequada e a orientação também adequada, né? Perfeito. Aqui eu estou de frente para um time de ouro, né? De total confiança, que eu sei que tem um preparo profissional, uma experiência também de total confiança. Eu ratifico tudo que a doutora Julieta falou, né? A importância desses pais não esperarem. Então, assim, não espere. Observou algum comportamento que chama atenção, alguma alteração, ou alguma dificuldade, ou questões até emocionais mesmo, afetivas. Então, assim, procure uma avaliação. O profissional específico vai ter um olhar diferenciado, vai ter uma orientação, nem que seja uma orientação parental para esses pais, para que essa criança desenvolva de forma adequada. Então, é de fato não esperar. Tempo é cérebro. Perfeito. Eu achei isso maravilhoso que vocês trouxeram. Eu diria assim, hoje a gente está vivendo num momento de muitas informações, né? Assim, você vai na internet e você encontra tudo. E muitas famílias chegam com muitos marcadores, né, com muita informação e com muito receio, com muitas dúvidas, com muita aflição. E eu acho que esse momento ele é muito delicado porque acaba fazendo com que os pais duvidem da sua própria capacidade de perceber essa criança, né? E eu sempre digo isso para a mãe, quando a mãe ou um pai chega para mim e fala assim: eu percebia, mas todo mundo me invalidava. Eu percebia, mas diziam que eu estava doida, que eu estava querendo colocar coisa. Então, assim, Isso é mais comum com as mães, né? muito com as Verdade. mães. As Existe mães uma culpa têm muito muito esse grande. sentimento da culpa, ou de que tá enxergando O algo Que não existe. que não Não existe. existe. E isso, essa era que a gente tá, acho que tem tirado muito essa autonomia de entender, assim, ó, e é porque eu sempre digo, assim, nunca duvide da capacidade, como mãe, como pai, de entender melhor do que qualquer outra pessoa como seu filho está se comportando. E a partir disso, isso é um termômetro muito importante para a gente também, enquanto equipe, né? Se você observa que essa criança cursa com todos esses atrasos ou com comportamentos, ou se você tem alguma dúvida, acho que nunca é demais, a gente nunca perde nada. Por exemplo, numa consulta com o Julieta, o que a gente perderia? Nunca. Né? Só tem a ganhar. É. Então, assim, a gente precisa levar essa criança. Né? Se você duvida, se você acredita que não está funcionando ali de alguma forma, leve para avaliação. Porque quanto mais cedo a gente intervém, né, e a gente consegue encontrar ali os caminhos de intervenção, melhor é o desfecho no desenvolvimento dos filhos. Então, a Eu acho gente que outro conselho que eu daria é o brincar, né? Brinquem com seus filhos. Brinquem, estimulem a questão socioafetiva do seu filho, porque a gente está no tempo, justamente como você falou, tudo muito rápido, as informações chegam e você não tem tempo, e tem o celular, e tem o trabalho online, e a tela, e é o celular. Então, muitas vezes, essa criança, esses pais não sabem nem brincar, ou não foram oportunizados, não entendem o que é o brincar, muitas vezes, né? Então, essa questão, outro conselho que eu daria é dar importância e priorizar o brincar e o vínculo socioafetivo com seus filhos. E dúvida, desconforto, estamos aqui com esta Sempre. equipe e aí outros profissionais também que podem avaliar, direcionar, orientar e, se for o momento correto, também intervir. Obrigada pela presença de vocês. Você que ficou até aqui agora, se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal para receber conteúdos parecidos com esses, com outros profissionais que também agregam conhecimento para a gente. Ótimo, gente. Joia, foi ótimo. Foi ótimo. De primeira, Fechou. estava vendo Oi, um Mississippi. artigo essa semana.